E de volta com mais uma aula, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da presunção de inocência. Então, em tela, nós vamos ver o seguinte, que o princípio da presunção de inocência, ele é um princípio que é discutido desde a Roma Antiga. Então, nessa época, utilizava-se uma expressão em latim, que é uma presunção de inocência. Só que esse princípio ele acabou nascendo porque tinha uma certa preocupação, de fato, com o ser humano. Existia uma preocupação, será que nós devemos punir sem que nós tenhamos um reconhecimento máximo quanto essa autoria ou não? Então, muitas vezes, não tinha uma certeza de fato se o sujeito ele era o culpado pelo cometimento daquele determinado fato tido como um fato criminoso. E aí muitas vezes se punia de uma forma, digamos assim, não correta o ser humano, e acabou que se criou uma necessidade de uma criação, de fato, de um sistema que fosse capaz de prevenir uma condenação de uma pessoa que fosse de fato inocente. Então, por isso, surgiu esse princípio da presunção de inocência, que também ele é defendido pela própria Constituição brasileira. E acontece, meus caros, que a própria Constituição ela vai dizer no seu artigo 5º o seguinte: ninguém será condenado, culpado, ou seja, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é sentença penal condenatória? Sentença penal condenatória nada mais é do que uma ficha que a vara de execuções penais recebe, tendo lá como trânsito em julgado, ou seja, você recebeu uma sentença e você pode recorrer para as instâncias superiores, e dado um determinado prazo, sem que você tenha de fato recorrido daquela determinada sentença, daquela determinada decisão, seja ela por parte do juiz de primeiro grau de piso ou por parte dos tribunais, dado esse tempo, a pena, o crime, né, aquele processo, ele acaba entrando em trânsito em julgado. Significa dizer que não há mais possibilidade de se recorrer. E aí, a partir desse momento em que não há mais a possibilidade de se recorrer, é que nós chamamos no direito penal de trânsito em julgado. Transitou em julgado, agora não há mais o que fazer. Seja para inocentar, ou seja, para condenar aquela pessoa que foi investigada e processada criminalmente. Então, nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, isso é alvo de discussão. Não deveria, me parece tão simples, né? Apenas espera o trânsito julgado, transitou em julgado, ok, inicia-se. Mas no Brasil ainda essa discussão sobre qual que é o verdadeiro tempo, me parece que é meio ainda sombrio quanto a isso, porque as cortes, a nossa Suprema Corte, em 2017, ela passou a ter um entendimento que antes de 2017 a pessoa recorria, tá? Nós tínhamos o juiz de primeiro grau, a pessoa recorria até, por exemplo, o Tribunal de Justiça, STJ ou STF, e ali o tribunal passou a entender em 2017 que o sujeito, ele a partir do momento em que tivesse a segunda confirmação daquela condenação, ele automaticamente poderia iniciar o cumprimento da pena. Mas isso não queria dizer que ele de fato fosse uma pessoa de fato considerada que não poderia mais recorrer, transitou em julgado. Não, ele poderia continuar até a instância máxima, até não ter mais possibilidade de interposição de recurso para conseguir provar a sua inocência. Mas ele teria que começar iniciando o cumprimento da pena já no segundo momento. Então, o juiz de primeiro grau prolatava a sentença, recorria-se ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, mantendo essa condenação, já expedia a carta de recolhimento, já mandava o processo já para a vara de execuções penais,
e já expedia alvará, alvará não, né? O pedido ali para que o sujeito ele fosse capturado. E aí, havendo essa expedição de prisão do sujeito, o sujeito ali aguardava ainda recursos, mas recolhido, preso. E acontece que depois desse tempo, de 2017, o próprio tribunal que decidiu que em segunda instância já iniciava o cumprimento da pena quando era mantida essa decisão, o mesmo voltou atrás. Falou, não, peraí. A própria Constituição, ela fala em trânsito julgado. Então, trânsito julgado é quando não há mais possibilidade de se recorrer. O que acontece é um efeito dominó. O efeito dominó seriam todos aqueles que estavam presos, que mantinham, que tinham a condenação mantida pela segunda instância, eles foram automaticamente colocados em liberdades. E a partir desse momento em que eles foram colocados em liberdade, não há que se falar em reincidência, porque ainda o sujeito, salvo se ele não tivesse respondido por nenhum crime em trânsito julgado, ele estaria livre. E é esse o cenário que nós temos no Brasil hoje. Então, pessoas, eu vou citar o grande exemplo que foi a Operação Lava Jato. Então, todos aqueles que foram encarcerados durante esse período, embora decisão do próprio STF conceder, entender anteriormente que iniciaria o cumprimento da pena, eles foram presos, né? Iniciou o cumprimento da pena, e aí o próprio tribunal falou: ei, peraí, não, vamos mudar o entendimento, agora a gente entende diferente. O porquê desse entendimento não se sabe, mas na grande maioria dos outros países, entende-se que o trânsito julgado é exatamente aquele que nós tínhamos anteriormente. Bom, você pode aguardar, mas se a segunda corte, se a segunda vez que você, né, quando você recorre em segunda instância, eles mantiverem, inicia o cumprimento da pena ali já. Não há que se esperar. Por quê? Porque quando nós esperamos muito, acontece o que nós chamamos de prescrição. E é claro, o código, o novo pacote anticrime, ele veio para tentar tirar um pouco, né, essa possibilidade de recorrer sem que houvesse de fato sem que houvesse de fato esse cuidado com o lapso temporal, porque muitas vezes o sujeito recebia a sentença, interpunha vários recursos um atrás do outro, muitas vezes o chamado de colarinho branco, né, que são os famosos crimes de pessoas que têm um potencial econômico. Então eles contratavam grandes bancas de advogados, né, os advogados evidentemente fazendo o trabalho deles, e aí eles conseguiam enrolar o processo por um longo tempo, a par de que quando chegava-se na última instância, quando iriam analisar aquele processo, já estava prescrita a pena, então não poderiam aplicar. Então, para que acabasse com isso, a própria lei, o próprio pacote anticrime, ele trouxe algumas privações para que nós não tivéssemos isso. Mas, em suma, o princípio da presunção de inocência ele deve ser sempre preservado. De fato, você não pode ser punido por algo que ainda não está certo. Se ainda há possibilidade de se recorrer sobre uma determinada sentença por algo do tipo, não há que se falar. E nós temos ali que o Luigi Ferrajoli, ele vai falar num livro dele, de 2014, o seguinte, ele vai falar que as provas obtidas ao longo daquele determinado tempo, ele é um colário lógico de fim racional consignado ao fim do processo. Então, esse princípio ele vai se estender até o final do processo e, de fato, se ele é condenado ou não, isso vai ser uma consequência lógica de tudo aquilo que foi provado ao longo do processo. Então, para que nós possamos de fato concluir essa aula, você deve entender que quando nós entendemos assim que o código, que o princípio em tela, ele é um princípio que nasceu de fato para se evitar que ocorra uma impunidade. Então, para evitar essa impunidade
e para assegurar que ninguém fosse preso sem que tenha de fato sido comprovado a sua autoria, a sua culpabilidade, né, que seja realmente culpado, então esse princípio nasce. E esse princípio ele não é aplicado para algumas pessoas. Esse princípio ele é aplicado de uma forma geral. Tanto para mim, que estou aqui te explicando nesse momento, que somos passíveis de cometer algum crime, quanto para você, que está aí também me ouvindo. Então, gente, esse foi o assunto de hoje, né, o princípio tratado de hoje. Espero te ver na próxima aula. Um forte abraço e até mais.